96, eu estarei lendo, os irmãos acompanhem, vou ler os 13 versículos, os irmãos acompanhem. Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra, dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará para que se não abale, ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus, e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos com sua verdade. Vamos orar, irmãos? Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, meu Deus. Tua palavra foi lida, agora nos dá, Senhor Deus, capacidade, unção e graça do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Pai, ó Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem, ó Pai querido, determinado em nossas vidas e nossos corações. Pai, confirma a Tua palavra que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Aleluias. Nós estamos meditando nesse salmo, irmãos, exatamente, começamos domingo passado, que nós falamos, irmãos, sobre o conteúdo histórico desse salmo, quando Davi transportou a arca de Deus, né? E fez a dedicação do tabernáculo no Monte Sião, e a festa que ele fez, está lá exatamente em 1 Crônicas 16, do verso 23 em diante. E nós falamos para os irmãos exatamente sobre uma pergunta: o culto a Deus é um sistema ou é um modelo? Aí nós discorremos sobre esses assuntos, falando exatamente sobre que o cântico novo desse salmo é o próprio salmo, né? Nós falamos também exatamente que o salmo é composto de duas partes, do verso 1 ao verso 6, é a primeira convocação geral aos cristãos congregados a adorar o Senhor, e do verso 7 ao 13 é a todos os seres humanos, moradores da terra, têm a obrigação de louvar ao Senhor. Então nós falamos exatamente, mostrando para os irmãos, o nosso culto é um modelo, é um sistema, e nós mostramos para os irmãos, modelo é um objeto para ser reproduzido por imitação. E o sistema é um conjunto de elementos entre os quais se possam encontrar ou definir alguma relação, a disposição das partes, os elementos de um todo, que é coordenado entre si. Então, o nosso culto a Deus, ao Senhor nosso Deus, não é um modelo, é um sistema. Porque o modelo você copia e faz conforme aquilo. Deus instituiu o culto, e nós não podemos mudar aquilo que Deus constituiu, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus, exatamente pelas suas infinitas misericórdias, bondade, concedeu à igreja, nós não podemos mudar. E nós falamos para os irmãos exatamente sobre a questão de cultuar a Deus, que é uma resposta das criaturas racionais, né, à revelação do grande Criador, e falamos exatamente a questão, e paramos falando exatamente que cultuar a Deus é perseverar em santidade. Nós paramos exatamente nisso. Cultuar a Deus é perseverar em santidade. Por que é exatamente isso, é perseverar em santidade?
Porque quando nós estamos cultuando a Deus, nós estamos nos dedicando ao Senhor, exclusividade ao Senhor, porque a palavra santidade, ser santo, como o Senhor vosso Deus é santo, está relacionado exatamente a nos separarmos para uso exclusivo de Deus. Então é exatamente isso. Quando nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos perseverando em santidade, em uso exclusivo ao Senhor. Quando nós deixamos de cultuar o Senhor, nós deixamos de estar exclusivamente ao Senhor. Então existe até um adágio popular que mente vazia é oficina, né? Então é a oficina do capeta, e é uma verdade. Quando você deixa de cultuar a Deus, entra um monte de coisa na sua cabeça, na sua mente. E não venha com essa, não existe bom não, irmãos. Não existe bom. Você deixar de pensar em Deus, você deixar de cultuar a Deus, olha, eu vou dizer uma coisa para você. A mente do ser humano, ela vaga, olha, você, como diz a moçada aí, você viaja. E cuidado para não viajar na maionese, porque geralmente é o que mais acontece. Então nós temos que estar nossa mente voltada, nossa alma, nosso espírito, exatamente para esse sistema de culto. Estarmos sempre cultuando a Deus. Mas pastor, é impossível. É impossível você dobrar o seu joelho, nem em todo lugar você pode. É impossível você gritar, que nem em todo lugar você pode. Mas você pode estar exatamente orando, simplesmente trabalhando na sua máquina, dirigindo o seu carro. Você pode estar conversando com Deus em espírito, e Deus vai responder para você. E assim por diante. Paulo diz, orai sem cessar, em tudo dai graça. Então, baseado nisso, como é que nós vamos perseverar em santidade? Em primeiro lugar, irmãos, é ler e buscar a Deus nas Escrituras Sagradas. Se eu quero cultuar a Deus, irmãos, e estar em comunhão constante com Deus, eu não posso cultuar a Deus sem a palavra de Deus, sem a determinação que Deus dá através da palavra. Muitas pessoas acham que cultuar a Deus é exatamente expressar algum sentimento. Não, irmãos. Cultuar a Deus, nós vimos exatamente baseado nesse tema aqui, que é exatamente o quê? É a resposta das criaturas racionais ao Criador. Então eu me preservo em santidade e busco a Deus através das Escrituras Sagradas. É por isso que o Salmo 119 é rico em falar sobre isso, sobre o poder da palavra, sobre a eficácia da palavra, sobre o domínio da palavra, sobre exatamente o que a palavra exerce no ser humano, o que a palavra faz na terra, faz no céu e assim por diante. Então eu não posso cultuar a Deus sem estar firmado na palavra de Deus. E hoje, irmãos, infelizmente, se tenta cultuar a Deus sem a palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, em João 17:17, diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quer cultuar a Deus em espírito e em verdade, você começa pela palavra de Deus. Você começa em reverência à palavra, em temor à palavra. Não é para você ficar com medo de Deus, mas é reverência ao Senhor da palavra. Esse é o X da questão. Então eu vou buscar a Deus exatamente nas Escrituras. Por que isso, irmãos? Porque quando eu busco a Deus nas Escrituras, eu vou cultuar a Deus, veja bem, fazendo o quê? Tomando minha cruz e pagando os meus votos devido ao Senhor. Jesus falou sobre isso, a questão de tomar minha cruz. Irmãos, o meu trabalho não impede de adorar o Criador. A minha vida profissional não impede de adorar o meu Criador. A minha vida conjugal não impede de adorar o meu Criador. A minha vida de, vamos dizer, submissão ao meu chefe, ele nem vai ver os meus lábios me mover, mas o meu Deus vai ver e ver o meu intelecto, o meu coração, e dos altos céus ele vai ver que eu estou adorando a ele em espírito e em verdade, no meio de um povo, muitas vezes, sabe o quê? Cretino. É exatamente isso. É isso que faz o louvor que foi cantado pela mocidade aqui.
Ninguém pode calar um adorador, não, irmãos. O verdadeiro adorador ninguém cala. Ele pode fechar os lábios, mas o coração, a mente dele, o espírito dele, a alma dele, está adorando ao Senhor. Ninguém cala um adorador, ninguém cala uma pessoa realmente que busca a Deus. Ninguém cala, não. Ninguém cala. Só que os lábios cerrados exatamente mostram o quê? Ingratidão para com o Senhor. Então eu tomo a minha cruz. Oh meu Deus, que dia terrível, é verdade. Trabalhou cansado. Eu nunca me esqueço, irmãos. Um dia que eu entrei às 6 horas da manhã e saí às 22 horas. E eu estava com um problema na perna. E eu vinha mancando, mas vinha louvando a Deus. E minha esposa, cheguei no portão, minha esposa estava orando. Sabe o que aconteceu? Levantei 4 horas da manhã, não tinha mais dor na perna não, rapaz. Tinha sarado tudo. Agora, se eu tivesse murmurado, com certeza não tinha acontecido milagre não. Mas o nosso Deus, irmãos, que conhece o nosso coração, conhece a nossa alma, o nosso espírito, Ele que nos conhece lá dentro e vê lá dentro, Ele sabe realmente o que está dentro de cada um de nós, e Ele nos recompensa segundo aquilo que está lá no nosso interior. Só que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Levar a cruz louvando ao Senhor, rapaz, primeira coisa que vem é murmuração na boca. Primeira coisa. Carregando a minha cruz, louvando ao Senhor, pastor, isso é masoquismo, é sofrer por gosto. Não, filho, não é não. Você vai levando a sua cruz, louvando e adorando ao Senhor, com certeza Deus vai te dar o bálsamo, o alívio. Aquela cruz não vai ser pesada, o fardo não vai ser pesado, vai ser leve, e você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, e Deus vai ser glorificado através da tua vida. Mas nós, irmãos, muitas vezes esquecemos disso. Outra coisa que nós vemos, irmãos, nessa questão, cultuar a Deus exatamente, é vivermos em santidade e orando ao Senhor, de uma maneira que Deus seja glorificado, não simplesmente através daquilo que Ele nos dá, mas daquilo que nós ofertamos a Ele, na nossa oração, gratidão, reverência, temor e assim por diante. Mas eu quero agora, nesta noite, meditar exatamente sobre o terceiro versículo desse salmo aqui. Anunciai entre as nações sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Em terceiro lugar, qual é a razão de nossa admiração por Deus? Quando eu estou cultuando a Deus, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual exatamente é a admiração que eu tenho por Deus. O que admiro das maravilhas de Deus? Você pega o Salmo 84, o salmista diz assim, ó: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si a sua prole, mas eu encontrei os seus altares, Senhor. O adorador, aquele que louva a Deus, glorifica a Deus, a primeira coisa que ele faz quando chega diante de Deus é admirar o que Deus é. E o que Deus é realmente em essência. E não aquilo que Deus pode dar para ele, irmãos. Eu não posso cultuar a Deus simplesmente buscando o que Ele tem para me dar. Eu tenho que cultuar a Deus primeiro ofertando a Ele por aquilo que Ele é, porque automaticamente Ele me dá. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você adorando ao Senhor em espírito e em verdade, mesmo sem você pedir, Deus sabe o que você necessita, o que você precisa, e Deus com certeza vai te dar. Jesus falou isso no Sermão do Monte, sobre a solicitude pela vida. Não está preocupado com o dia de amanhã, com o que vai comprar, o que vai comer, o que vai vender, o que vai vestir, não. Se preocupa com isso não. Se preocupe em adorar o Senhor, porque dos céus vem a sua recompensa. Então a razão é a nossa admiração por Deus. Admirar o quê? Diz o versículo 13 aqui: anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Quais as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas? Quais as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas? Só o fato de Deus nos ter dado saúde, num tempo
tão contaminado como está, nos ter preservado das mazelas que acontecem no mundo. Baseado na palavra de Deus, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito, mas você não vai ser atingido. Que maravilha você tem de saber que o teu lar está guardado por Deus, de que a tua família está guardada por Deus. Isso não é maravilha? Maravilha não é se um paralítico sair andando, não é um surdo sair ouvindo, não é um cego sair vendo, mas as maravilhas, tudo isso é maravilha. Mas a maravilha principal exatamente está naquilo que Deus é. E aquilo que Deus faz todos os dias da tua vida, todo dia. Só o fato de você acordar e olhar para o sol assim e dizer assim: Deus, muito obrigado que hoje estou vendo o sol. Já é motivo de você glorificar o Senhor. Outra coisa que nós vemos exatamente aqui, é exatamente a proclamação da salvação do Senhor. Continuamente, diariamente, diz aqui exatamente: anunciai ao Senhor as nações, anunciai entre as nações a sua glória, em todos os povos suas maravilhas. Continuamente falamos dos feitos do Senhor. Por que isso, irmãos? Quando eu estou falando de Deus, eu estou cultuando a Deus. Quando eu estou evangelizando, eu estou cultuando. Quando eu estou louvando, eu estou cultuando. Quando eu estou orando, estou cultuando. Quando eu estou tocando, estou cultuando. Quando eu estou falando de Deus, eu estou cultuando a Deus. Quando eu estou evangelizando, eu estou cultuando a Deus. Olha o que diz aqui, anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Isso é relacionado ao cântico novo. Mas como é difícil cultuar a Deus falando de Deus. Como é difícil, mas Deus quer ser glorificado através disso. Outra coisa que nós vemos é no verso 4. Porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses. Primeiro lugar, irmãos, o nosso Deus, veja bem, nós temos que reconhecer a sua grandeza. Porque grande é o Senhor, digno de louvor. Nós temos que reconhecer a sua grandeza. Quando eu entro na presença de Deus, eu tenho que saber que eu estou diante de um Deus grande. E esse Deus é tão enorme que Ele emana todo o universo, todo o espaço e mora dentro de um coração do ser humano. É uma grandeza que não pode ser comparada com nada, porque a imanência de Deus não se compara com nada. Então nós cultuamos exatamente a grandeza de Deus. Por quê? Quando nós cultuamos a grandeza de Deus, nós reconhecemos que a sua graça que Ele nos concede está relacionada exatamente ao favor imerecido para o ser humano. Nós não merecíamos estarmos aqui vivos, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos deu vida. Estamos aqui para louvor e glorificar o nome dEle. Outra coisa que nós vemos exatamente aqui, quando nós cultuamos a Deus, é ofertar agradecimentos e dádivas a Deus. Diz aqui, porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses. Mas nós, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: Israel perdeu muito com isso. Israel chegou a um ponto de trocar esse Deus pelos deuses da Babilônia, pelos deuses dos amorreus, pelos deuses dos filisteus, pelos deuses dos cananeus, pela deusa do sei do que, da Síria, dos cananeus, dos heteus, pelas deusas. Irmãos, tem gente trocando o culto a Deus por qualquer outro Deus, trocando um culto ao verdadeiro Deus por cultuar a qualquer outro Deus. Não cultua o verdadeiro Deus, mas cultua qualquer outro Deus. Então o que acontece, irmãos? Nós vemos agora exatamente que esse agradecimento, essas dádivas dadas a Deus, está exatamente dentro do ser humano, daquele exatamente que está compromissado em adorar o Senhor. Porque diz o verso 5, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez o céu. Por que isso, irmãos? Olha, nós cultuamos a Deus por aquilo que Ele é.
ou não, e não é por aquilo que Ele nos dá. Então diz aqui, porque todos os deuses povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Eu cultuo a Deus pelo aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele me dá. Senhor, se o Senhor me der uma casa, glória a Deus. Se o Senhor me der um carro, glória a Deus. Mas se o Senhor me der 2, 3 reais para pegar um ônibus, glória a Deus. Se o Senhor me der condições de pagar aluguel, glória a Deus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. O Deus que te deu a casa é o Deus que dá salário para você pagar um aluguel. O Deus que te dá um carro é o Deus que dá 3 reais para você pegar um ônibus. Em tudo seja grato a Deus. Em tudo seja grato a Deus. Por que isso, irmãos? Nós encontramos no verso 5 ainda. Deus, irmãos, como nosso Criador, não é como qualquer coisa, diz o verso 5, porque todos os deuses povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. O nosso Deus é absoluto. Ele é absoluto. Ele precisa de uma exclusividade nossa, do nosso louvor, da nossa adoração. Não é qualquer coisa não, irmãos. Nós não vamos ofertar a Deus qualquer coisa não. Davi queria oferecer a Deus um local para colocar a arca de Deus, fazer exatamente o templo. E Davi quis comprar o terreno. E o dono do terreno falou assim, não, Davi, você não vai pagar nada não. Está aqui, ó, pega o terreno, tem os bois, tem o arado aí, faz o holocausto. Davi falou assim, não oferecerei ao Senhor meu Deus nada que não me custe, nada que eu não tenha que pagar, não vou oferecer a Deus não. Nada que não me custe sacrifício, não vou oferecer a Deus não. Vou oferecer eu compro e pago, quanto que você, eu compro e pago, mas não quero gratuitamente não. Irmãos, baseado nisto, muitas pessoas hoje, irmãos, elas querem cultuar a Deus pela fé dos outros, querem cultuar a Deus pelo sentimento dos outros, elas querem cultuar a Deus pela emoção dos outros, ela quer cultuar a Deus exatamente pelo ensinamento dos outros, pelas experiências dos outros, mas ela não tem uma experiência particular com esse Deus, e esse Deus quer que você se relacione com Ele, para Ele te dar uma experiência pessoal tua com Ele. É você e Ele, é mano a mano, é tete a tete. Vão chegar ali, ó, é você colocar a cara no pó e Deus fala assim, estou vendo, meu filho, que você está com o rosto no pó, mas eu estou aqui respondendo a tua prece, a tua oração, respondendo o seu clamor, respondendo exatamente aquilo que você necessita. Então, exatamente isso é o nosso Deus. Outra coisa, irmãos, nós vemos no verso 6 aqui, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. As pessoas, termina aqui exatamente a obrigação de todo ser humano e de todos os elementos e toda a criatura de Deus que está sobre a face da terra. Então cultuamos a Deus, veja bem, pelos seus atributos divinos, ou se não, irmãos, não cultuamos a Deus. Quais são os atributos divinos de Deus? Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Cultuamos a Deus pelos seus atributos divinos. Mas muitas vezes, irmão, nós cultuamos a Deus sem saber que o nosso Deus exatamente é um Deus que deve ser temido, deve ser adorado, deve ser louvado, deve ser amado, porque Ele é o Senhor dos senhores, e Ele está sentado num alto e sublime trono. E nós muitas vezes, irmãos, esquecemos exatamente dos atributos divinos de Deus. E o salmista lembra aqui exatamente isso aqui, glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Cultuamos a Deus pelos seus atributos divinos. Se nós desconhecemos, lembra que nós falamos aqui, eu não posso cultuar a Deus sem ser pela palavra de Deus. A palavra de Deus me ensina o que são os atributos divinos de Deus. Deus é santo,
no seu caráter, na sua essência, quer dizer, exclusivo. Deus é majestade, Deus é Senhor. Não é exatamente o servo, o serviçal, como se tenta cultuar a Deus hoje como Deus fosse um servo. Não, Deus é o Senhor. E outra coisa que nós vemos exatamente, que a glória e a majestade de Deus ninguém pode ofuscar nem tirar, porque só isso é dele, pertence a ele. No meu louvor, no meu culto, eu tenho que exatamente ter isso na minha mente. E só a palavra de Deus vai me ensinar exatamente isso. Então o que acontece, irmãos? Cultuamos a Deus, certo que seus atributos divinos estão personificados como atendentes diante do seu trono a favor dos que o buscam. Por quê? O Salmo 97, olha aqui que diz aqui, o Salmo 97, verso 2: nuvens e escuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Nunca se esqueça dos atributos divinos de Deus. Justiça e juízo são a base do seu trono. Deus é justo com aquilo que nós damos a Ele. Se nós dermos a Deus o louvor que Ele merece, Ele vai receber. Se nós tentarmos dar a Deus o que Ele não merece, Ele não vai receber. Se nós ofertarmos a Deus da nossa alma, do nosso coração, o que Ele merece, Ele vai receber. Agora, se eu tentar ofertar a Deus exatamente com irreverência, como Caim fez, porque Caim, existem pregações que são equivocadas. Caim não pecou porque levou das primícias do campo, não. Caim pecou porque fez um culto relaxado, ofertou a Deus relaxadamente. Abel levou da primícia do rebanho, mas se Caim tivesse prestado o culto como deveria ser prestado, Deus aceitaria da primícia do campo também, como Deus aceitava no templo, que se levava as ofertas do cereal quando colhia. Mas irmãos, toma muito cuidado, irmãos. Às vezes nós queremos ofertar o nosso culto a Deus. Não estou falando de dinheiro não, irmãos. Estou falando de dinheiro não, estou falando de culto, aquilo que você dá para Deus. É aquilo que você oferece a Deus. É aquilo que você está ministrando para Deus. É exatamente isso que nós estamos tratando. Quando eu faço algo do fundo da minha alma, de gratidão a Deus, irmãos, o salmista no Salmo 50 diz assim: um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. E tem uma coisa, meu irmão, você pode estar no charco de lodo. Ele diz assim: olha, o Senhor me tirou de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha. Não tem lugar que você não está. O Jonas, irmão, estava na barriga de um peixe quando se lembrou de Deus. Orou a Deus e ele fala até as algas passando, enrolando ele, né? O peixe deveria ser tão grande que comia bastante algas, né? Enrolando ele lá, e ele clamou no ventre do peixe, e lá Deus ouviu ele. Irmãos, nosso Deus, irmãos, não tem local para você adorar não. O que importa é o que está lá dentro de você, o seu sentimento, é aquilo que você tem lá dentro de você. Então, nós vemos outra coisa aqui, irmãos, que nós vemos exatamente aqui. Cultuamos a Deus, certo que essa natureza gloriosa é exaltada. É exaltada, a natureza de Deus é gloriosa e exaltada. Por que isso, irmãos? Cultuamos a Deus, certo da sua bendita presença. Porque quando nós cultuamos a Deus em espírito e em verdade, irmãos, Deus está presente. Deus está presente em nosso meio. Deus realmente se faz presente. Eu não preciso suplicar, desce, Senhor do céu, não. Deus está presente através do seu Espírito Santo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aí estou com eles, estou na sua igreja. Deus está presente. Agora nós estamos fazendo o que Ele quer e o que Ele determinou. Muitas vezes esquecemos disso. Outra coisa que nós vemos aqui, agora no verso 7, que entra exatamente agora, exatamente, primeiro do verso 1 ao 6, é sobre a igreja, os congregados. Agora é para todas as nações.
o povo é obrigado a fazer aquilo que não faz. Vamos ver agora o que o povo deveria fazer e não faz. Dá glória para o Corinthians, dá glória para o Flamengo, dá glória não sei para quem, dá glória para o outro lá, dá glória para outra que morreu bêbada, drogada, dá glória não sei para quem, dá glória para todo mundo, só não dá glória para Deus. Não dá glória para Deus. Vamos ver agora que as pessoas eram obrigadas a fazer e não faz. Verso 7 diz: dai ao Senhor a família dos povos. Presta atenção na conjunção que diz aqui no verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. A igreja canta um cântico novo. Agora Deus manda um mandamento. Dai ao Senhor a família dos povos. Dai ao Senhor glória e força. O que eu vejo isso? Eu vejo exatamente cultuando a Deus, almejando, olha só, o aumento da glorificação do Senhor. As pessoas têm que glorificar o Senhor, porque Deus é grande, e através das vidas delas, Deus iria se tornar ainda maior entre as nações. Mas eles não querem isso. Eles não querem isso. As pessoas não querem dar glória a Deus. As famílias não querem dar glória a Deus. Dá glória a qualquer coisa, menos a Deus. Outra coisa que eu vejo aqui no verso 8: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Irmãos, dá glória a qualquer nome. Se faz um ídolo de qualquer coisa. Se faz um ídolo de qualquer coisa e dá glória, mas para Deus não dá glória. E Deus diz através do profeta Isaías 42:8: eu sou o Senhor teu Deus, a minha glória não darei a outra e nem mais de escultura. Deus não dá sua glória para ninguém. Você pode dar glória para o homem, mas não dá glória para Deus. Agora, quando você dá a glória devido ao nome do Senhor, meu amigo, aí a coisa muda de figura. Outra coisa, diz aqui o verso 8 aqui: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazer oferendas e entrais para os seus atos. Era para eles fazer exatamente aquilo que é o dever. Trazer oferta ao Senhor, ofertando a Deus, magnificando o nome de Deus, fazendo com que Deus seja exaltado sobre as vidas das pessoas. Mas eles não querem isso. Por que isso, irmãos? Vemos no verso 9: adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Irmãos, na beleza do Senhor tem que exigir, sabe o quê? Temor, porque a presença de Deus é verdadeira e real. Diz o salmista: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz menção a outro dia, uma noite, outra noite, sem linguagem, sem fala, mas tudo está coordenado por Deus. Irmãos, outra coisa que nós vemos aqui exatamente aqui: adoramos a Deus com reverência e temor, não exatamente com medo dele, mas pela sua grandeza e por aquilo que realmente ele é. Verso 10, nós encontramos: dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que não se abale, ele julgará os povos com retidão. Então nós vemos aqui exatamente que agora existe a obra missionária, existe agora a obra de evangelismo, e exatamente o que acontece é uma coisa tremenda. A desatenção à palavra de Deus é ofender a Deus. Dizer entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale, ele julgará os povos com retidão. A desatenção à palavra de Deus é ofender a Deus. As pessoas preferem ouvir ou assistir um show do que uma pregação da palavra de Deus. Eles estão ofendendo a Deus. Negócio de crente, negócio de igreja, negócio de ouvir a palavra de Deus, estão ofendendo a Deus. Porque irmãos, veja bem, eu não instituí igreja. Quem instituiu igreja foi o Senhor. Aprendemos de manhã na escola bíblica dominical, a igreja. Quem instituiu a igreja foi o Senhor. Não sou eu, pastor, não. É o Senhor que instituiu. Para quê? Para a glória devida ao nome dEle.
É Ele que tem que ser glorificado. Então, diante disso tudo, eu encontro agora uma coisa aqui no verso 11. Agora, no verso 11, que nós vamos ver: alegre-se os céus e regozije a terra, brame o mar e a sua plenitude. O que eu vejo aqui? Cultuamos a Deus interagindo céu e terra. Agora a igreja e o povo interagem céu e terra. A natureza marítima cultua a Deus juntamente com a igreja. Tudo cultua a Deus. Nós vamos ver aqui mais para frente, no Salmo 148, o que acontece quando a igreja está adorando a Deus. Tudo está cultuando a Deus. Nós vemos exatamente aqui agora, no verso 12, que é exatamente aqui: alegre-se o campo, tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Mostramos para os irmãos já aqui, falamos, Isaías 55, a partir do versículo 10 lá em diante. Chega no verso 12, que fala exatamente quando a igreja sai fazer missões. Os montes e outeiros rompem em cântico, as árvores do bosque batem palmas, aplaudindo a igreja, porque está compartilhando da obra missionária com a igreja. Mas as pessoas esquecem disso. E por último, o versículo 13, que nós vemos exatamente os 4 motivos de louvarmos ao Senhor. Diz aqui o verso 13: ante a face do Senhor, porque venha julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua vontade. Então, os 4 motivos para louvarmos ao Senhor. Primeiro motivo: ante a face do Senhor, porque vem. Igreja, você louva a Deus porque Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir. As pessoas não acreditam, mas Ele vem. Diz aqui: ante a face do Senhor, porque Ele vem. Você queira, Ele virá. Se você não queira, Ele virá. Se o mundo acredita que Ele vem, bem, se não acreditar também, Ele vai vir e acabou. Primeiro motivo que eu vejo aqui para adorar a Deus: ante a face do Senhor, porque Ele vem. Ele não importa. Então nós estamos adorando a Deus sabendo que Ele vem. E Jesus falou na instituição da Santa Ceia, quando ordenou a Paulo: fazei isso em memória de mim até que eu venha. Então, meu irmão, nós cultuamos a Deus esperando a vinda do Senhor, que o Senhor virá buscar a sua igreja. O outro motivo para adorar a Deus: porque vem julgar a terra. Agora diz aqui, olha: porque vem julgar a terra. Não é a igreja, mas a terra. As pessoas que não querem nada com Deus e ainda tiram uma da nossa cara ainda. Esse idiota, esses trouxas, estão pensando que é o quê? Deus vai vir julgar essa terra. E aí, meu filho, aí o negócio é estreito. Aí o nosso Deus é justiça. Nós lemos lá no Salmo 97, aqui verso 2. Olha aqui, olha, a base do trono de Deus é justiça e juízo. E Deus, quando for julgar essa terra, meu amigo, se cuida. Se cuida, porque o negócio vai ficar estreito para muita gente. Então, o segundo motivo para cultuar a Deus é exatamente porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça. Julgará o mundo com justiça. Por quê, irmãos? As pessoas vão dizer assim: Senhor, nós não sabíamos que tinha que cultuar o Senhor. Eu vou falar: é verdade, rapaz. Não tinha uma igreja presbiteriana lá perto da sua casa, na rua Almirante Ari Parreira? Tinha. Mas você não sabia que a igreja é para cultuar a Deus, não? Você nunca recebeu um folhetinho, não? Convidando você para ir para a igreja? Recebi, mas... então, rapaz. Então, você está condenado. Deus é justo. Olha o que diz aqui o texto, aqui, ó: julgará o mundo com justiça. Aqueles que nunca ouviram de Cristo é uma outra história, deixa para lá. Mas aqueles que estão aqui rodeados pela igreja, a igreja está rodeada dessas pessoas, as pessoas rodeadas de igreja. Meu filho, se preocupe com eles não. Como diz a moçada, a batata está assando. E vou dizer uma coisa: o caldeirão cada dia tem mais combustível, né? Cada dia mais gente para lá, quanto mais gente lá, mais combustível. Irmãos, tome cuidado com isso. Você cultua a Deus pelo quê? Pela grandeza de Deus, porque Deus é exatamente o quê? Quais são os motivos que nós cultuamos a Deus, louvamos a Deus? Porque o Senhor vem, porque o Senhor vem julgar a terra, porque o Senhor vem julgar o mundo com justiça.
E o quarto motivo, e os povos com a sua verdade. Ele julga o mundo com justiça, e os povos com a sua verdade, e os povos com a palavra dele. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deixa as pessoas, seus parentes zombarem de você. Um dia eles vão ter que se dobrar perante essa verdade aqui. Deixa o teu amigo zombar de você. Um dia ele vai ver que você era que tinha a verdade na tua mão. Deixa as pessoas não acreditar, mas acredite nessa verdade. Porque Deus vai vir julgar os povos com a sua verdade, com a sua palavra. De Apocalipse foi colocado o livro da vida. Colocou-se os livros e o livro da vida diante do trono do Senhor. Irmãos, agora tem um detalhe. Nós temos aqui 4 motivos para louvar o Senhor, mas nós temos agora algumas exigências para louvarmos o Senhor, para cultuarmos o Senhor. E a primeira exigência que nós encontramos no livro dos Salmos é as mãos limpas. O que são mãos limpas, irmãos? Mãos limpas não é somente mãos lavadas, não. Mãos limpas exatamente é mãos santificadas pelo Senhor. Cuidado com aquilo que você pega. Cuidado com aquilo que você faz. Deus usa nossas mãos para abençoar. As nossas mãos não são para fazer coisas que não devem ser feitas. Mas infelizmente, irmãos, é um problema sério. Então a primeira coisa que Deus exige para um culto ser aceitável a Ele é as mãos limpas. Uma outra coisa que Deus exige do culto sincero é coração puro. Irmãos, hipocrisia, vaidade, sentimentos obstinados, obstinação, isso aí não leva a nada. Deus quer um coração puro. Sabe, você ser sincero, irmão, se você chegar ao templo, à igreja, e você estiver triste e abatido, você chega para Deus e: Senhor, eu estou aqui, Senhor, olha, eu estou aqui, mas estou aqui só pela misericórdia do Senhor. Senhor, me renova, Senhor, faça de mim agora uma nova criatura, quebre esse vaso, faça um vaso novo. Deus vai fazer da tua vida um novo vaso. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai fazer com Ele que seja glorificado através de você. Você pode chegar derrotado, mas você vai sair daqui um vencedor. Você pode chegar aqui frustrado, mas você vai sair daqui confiante, cheio do poder e da autoridade de Deus, porque Ele vai te dar isso. É Ele que vai te dar. Pastor não pode te dar, a igreja não pode dar, mas Deus pode te dar. Então, coração puro. Outra coisa, irmão, que Deus exige para receber o nosso louvor, o nosso culto: disposição para expressar devoção. Eu estou disposto a expressar meu sentimento a Deus, a minha gratidão a Deus, a minha adoração a Deus. Mas quanto indisposição, irmãos, parece que antigamente tinha uma doença que os caipiras chamavam amarelão, né? Então a pessoa ficava, tinha até uma propaganda do Jeca Tatu, né? Um fortificante lá, aquela coisa toda. Então, né? Então a pessoa tinha que tomar fortificante, que estava amarelo, né? Estava amarelão, deixava a pessoa desanimada, abatida. Parece que agora tem um amarelão espiritual. Mas Deus tem um fortificante do céu para a tua alma, viu? Deus tem fortificante do céu para a tua alma. Ele dá exatamente fortaleza para a tua alma. Você sai um gigante da presença de Deus. Não deixa o desânimo, não, irmãos. Desânimo é uma coisa terrível. Desânimo faz com que a pessoa deixe de receber a bênção dele. Então expresse devoção a Deus. Quarta coisa que nós vemos exatamente que Deus exige: obras de serviço prestado ao Senhor. O que você tem feito para Deus e a Deus? Aí eu vou ao culto terça, quinta, sábado, domingo. Tá verdade, isso é muito bom. Mas o que você tem feito para Deus, fora isso?
louvado, adorado, glorificado a Deus, feito com que as pessoas vejam realmente que você tem um Deus que você serve, e assim por diante. E quinto lugar, lábios que expressem palavras de adoração. Irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, por favor. Eu quero que você grave esse versículo na sua Bíblia Sagrada, e quando você chegar no culto, você não esqueça dele. Hebreus capítulo 13, verso 15, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por Ele quem? Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ofereça ao Senhor por Jesus Cristo sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios. Não deixa o teu lábio trancado, cerrado. Obriga o teu lábio a trabalhar em louvor e adoração ao Senhor, irmão. Obrigue teu lábio a abrir para dar glória a Deus, para louvar o Senhor. Você está no seu trabalho nervoso, muitas vezes está até neurótico no trabalho. Obrigue o teu lábio a ter um momento de louvor e gratidão ao Senhor. Vai mudar a história. Deus não quer que você ande de joelho prostrado, não. Deus quer os seus lábios glorificando e exaltando o nome dEle. Sabe por quê, irmãos? Você vê aqui, olha: portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessa o seu nome. Eu tenho que obrigar os meus lábios, irmãos, a estar cultuando ao Senhor, estar louvando ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eu estou fazendo um sacrifício. E esse sacrifício é exatamente a minha obrigação, é o meu dever. Então, irmãos, a base do culto a Deus é a aliança pela qual Deus tem ligado aqueles que Ele salvou. A base do culto a Deus não é aquilo que eu quero fazer, mas é a base já estabelecida na aliança que Deus fez para o culto. Com Israel, Deus fez a aliança através da lei. Com a igreja, fez aliança através da igreja, da graça, a época da graça agora, que estamos vivendo. Quais são as determinações? Adorar a Deus em espírito e em verdade, até os adoradores que Deus procura. Outra coisa que nós vemos, irmãos, o espírito do culto da aliança. Aqui entra o problema, é uma mistura de reverência, alegria pelo privilégio da aproximação do poderoso Criador. Então a alegria do culto da aliança, está na reverência e no privilégio que eu tenho de aproximar de Deus. Presta atenção numa coisa para nós encerrarmos. No Velho Testamento, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer a Deus um sacrifício em favor da nação, interceder pela nação. Olha que privilégio você tem hoje, de você estar aqui nesse momento e você entrar no trono celestial e adorar o Senhor, bendizer o Senhor. Olha que privilégio você tem na sua casa, dentro do seu banheiro, tomando banho, e você entrar no céu. Olha que privilégio. Olha que privilégio você estar no seu serviço e você ir para o banheiro e você orar a Deus no seu banheiro e você entrar no céu. Mas nós esquecemos disso, irmãos. Nós esquecemos disso. Isso passa desapercebido no nosso culto, no nosso louvor a Deus. E Deus quer isso de cada um de nós, irmãos. Isso é culto a Deus, é o privilégio que nós temos. O da aliança é a alegria, é o privilégio de nos aproximar do Criador. Irmãos, você pode entrar no trono dos céus agora. Vamos ficar em pé. Você pode entrar agora. Eu não tenho meio não, irmãos. O meio é Jesus Cristo. Disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso está relacionado somente à salvação, não é o culto também. Você quer ir ao céu agora? Começa a pedir ao Senhor Jesus Cristo.
Você dobre a sua cabeça, feche seus olhos, começa a pedir ao Senhor. Senhor, eu quero entrar no trono da graça, eu quero entrar no trono celestial, eu quero, Senhor Deus, receber de Ti aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou precisando de uma cura, o Senhor é o Deus que cura. Estou precisando de um emprego, o Senhor é o Deus que abre a porta do emprego. Estou precisando, Senhor Deus, de uma bênção, o Senhor é o Deus que abençoa. Aleluias, 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 aleluias.